Eu acredito que uma das principais características que torna uma pessoa madura é a fidelidade. E o título desse vídeo é para que a gente possa falar da fidelidade, não só no casamento, mas também na vida. Até porque, se eu sou fiel na minha vida como um todo, consequentemente eu tendo a ser fiel no meu casamento. E aqui eu não estou falando somente do que diz respeito ao ato de trair ou não trair, mas no sentido de ser realmente coerente com a própria vida, de dar uma resposta de amor, uma resposta madura a tudo aquilo que permeia a vida daquela pessoa. Nessa semana eu tive a oportunidade de passar um dia com o meu avô. O meu avô, para quem não sabe, foi a pessoa que cuidou de mim, que me criou desde criança, juntamente com a minha avó, já falecida há alguns anos, mas eles 2 eu tive a oportunidade de crescer com eles 2, né. E meu avô, essa semana veio me visitar, agora teve o Dia dos Pais, e aí no dia seguinte, nós combinamos de passar o dia juntos. E aí eu trouxe ele na minha casa para, enfim, a gente conviver, almoçar juntos, conversar, que ele pudesse também conviver com os meus filhos, brincar um pouco com eles. E uma coisa que eu admiro muito nele é justamente essa característica da fidelidade. E como essa característica, essa virtude, possamos assim dizer, levou ele até onde ele está hoje. Meu avô vai fazer 90 anos agora, daqui a alguns daqui a algumas semanas ele vai fazer 90 anos. E se você olha para ele, você não diz que ele tem 90 anos, porque ele esbanja uma vitalidade, uma lucidez, um carisma, uma simpatia, uma alegria de estar ao lado das pessoas, que cativa. Não cativa somente a mim, não cativa somente a minha esposa, mas também meus filhos, as pessoas ao redor dele. Ele é de fato uma pessoa muito querida por todos. E eu tive a oportunidade de conviver com ele por muitos anos, né. Se eu considero ali minha primeira infância, segunda infância, adolescência, início de juventude, eu tive a oportunidade de conviver com ele. E é muito interessante que, ao longo dessa minha jornada, dessa minha trajetória com ele, eu sempre notei essa característica da fidelidade. Meu avô antes, ele era um cara que tinha as suas dificuldades, ainda tem até hoje, mas ele, antes de casar com a minha avó, ele se comprometeu em parar de beber, em parar de ir atrás de confusão na rua, em se comprometer com o trabalho, de ser fiel a todos os compromissos de um homem casado. Meu avô e minha avó tiveram 12 filhos, e eles, né, receberam dos meus avós a educação que eu também pude receber. E é impressionante como uma pessoa que vive com coerência, ela consegue ser fiel. A palavra fidelidade vem do latim fides, que é da mesma origem da palavra fé. É aquela pessoa que eu consigo depositar a minha fé e ela deposita a fé dela em mim. Por isso ela é fiel. Por isso que ela assume compromissos e cumpre esses compromissos, porque ela ela tem essa confiança encarnada ou adquirida ou buscada a todo custo. Uma pessoa digna de fé é uma pessoa que é fiel, uma pessoa que através da sua vida consegue colocar-se de uma forma que você consegue enxergar os frutos da vida dessa pessoa. E infelizmente hoje isso está faltando muito na nossa sociedade, nas nossas famílias, nos casamentos, nas relações entre patrão e empregado, filho e pai, marido e mulher, professor aluno, todas essas relações elas estão comprometidas pela falta de fidelidade. Mas a falta de fidelidade, uma traição ou algo mais sério, só acontece porque essa pessoa, ela ela está dividida por dentro, ou seja, ela vive uma vida incoerente. E essa incoerência faz com que ela não seja fiel, faz com que ela não consiga se integrar com a verdade. A fé nos revela a verdade, num ponto de vista antropológico. Olhar para o passado e enxergar
tudo aquilo que foi construído na nossa fé, na nossa história, nos leva a ter fé naquilo que vivemos para nos apontar a beleza do futuro. Essa esperança do futuro é fruto da fé que há no passado. E a fé do presente também entra como uma comprovação, como um exercício constante de fidelidade, de coerência. E é interessante que existe até um ditado assim, né, a gente já ouviu falar que algumas pessoas têm essa opinião. Algumas pessoas dizem que eu não conseguiria abrir uma sociedade, por exemplo, com uma outra pessoa que porventura estivesse traindo a esposa ou estivesse traindo o marido. Por quê? Porque essa pessoa não é digna de fé, ela não é fiel. Então, se ela é infiel a uma pessoa com a qual ela jurou amor e fidelidade para o resto da vida, que divide a cama, que divide a vida, como é que ela vai ser fiel numa sociedade, num trabalho, num outro, numa outra instância, digamos assim? Eu falo sociedade empresarial. É difícil você trabalhar com uma pessoa que não é fiel. E eu aqui eu não estou para condenar as pessoas que porventura vivem isso, mas para apresentar aqui neste vídeo como você pode se tornar uma pessoa fiel. Então, se esse assunto é interessante para você, você já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e compartilha para todo mundo que você acha que vai ser beneficiado com esse conteúdo, tá bom? Vamos lá. Como então construir uma vida de fidelidade? Como ser uma pessoa fiel, que vive com fidelidade, tanto na vida quanto no casamento? Eu costumo dizer que para que a gente viva uma vida coerente, a gente precisa passar por 3 camadas: a camada da identidade, a camada do ambiente e a camada do comportamento. Se eu consigo ser fiel nessas 3 camadas, camada da identidade, do ambiente e do comportamento, eu conseguirei transparecer, eu vou conseguir me comportar como uma pessoa que é digna de fé, como uma pessoa fiel, como uma pessoa coerente. Então, um primeiro exercício que nós precisamos fazer é este da identidade. Quem sou eu? Quem é você? Essa pergunta ela gira em torno de muitas definições, mas uma coisa que você vai perceber em outras pessoas é que quando você pergunta quem é você, geralmente essas pessoas respondem o que elas são, o que elas fazem. Ah, eu sou médico, eu sou psicólogo, eu sou terapeuta, eu sou advogado, eu sou dentista, eu sou operador de caixa de supermercado, eu sou operador de máquinas, eu sou auxiliar administrativo, auxiliar no escritório, eu sou um empresário. Geralmente as pessoas dizem o que elas fazem. Mas a identidade, ela está intrinsecamente relacionada àquilo que é uma característica fundamental e única na sua vida. Por exemplo, no meu caso, eu sou homem e eu preciso ser coerente com a minha identidade masculina. Eu sou casado e eu preciso ser coerente com a minha identidade de ser um homem casado. Eu sou pai, tenho atualmente 4 filhos, então eu preciso ser coerente com a vivência de um pai de família. Eu sou cristão, então eu preciso ser coerente com a minha vida como cristão. Então acaba que muitas das vezes a gente olha para nossa identidade e não consegue enxergar essas características, ou pelo menos não consegue enxergá-las de forma profunda e começa a se perder. A pessoa é casada, mas ela não vive exatamente como um casada. Por quê? Porque ela não frequenta ambientes que são coerentes com essa identidade. Porque ela não tem comportamentos que são coerentes com a pessoa casada. Às vezes o cara é casado e está ali num bar, sozinho, sem a esposa, enchendo a cara com um monte de amigo que está falando de um monte de mulher. Mesmo que ele, no comportamento, não esteja fazendo nada, não esteja dando em cima de ninguém, não esteja dando bola para ninguém, aquele ambiente é incoerente com a identidade dele. Percebe? Mesmo que naquele dia ou naquele momento ele não faça nada, em algum momento essa incoerência vai dividi-lo, e essa divisão interna faz com que ele não seja mais fiel. É um caminho que se constrói aos poucos, né, de uma vez. Muitas vezes as pessoas falam: "Ah, falta de caráter". Pode ser que seja uma má formação do caráter, uma má educação ali no período de formação,
do caráter, na idade da razão? Pode ser que sim, mas muitas das vezes a gente se expõe a certas situações que vão confrontar a nossa integridade moral. E aí, a ser fiel fica um pouco mais complicado. Já falei isso em outros vídeos, que eu nunca traí minha esposa. Espero que isso nunca aconteça. Mas não quer dizer que isso nunca aconteceu, que isso nunca irá acontecer se eu tiver, se eu não for vigilante no processo. Se a partir do momento eu começo a ser incoerente com a minha identidade, eu começo a ser incoerente com os ambientes que eu deveria frequentar, e eu sou incoerente com os comportamentos que eu deveria ter, isso pode sim acontecer. Eu não estou isento disso. Como ninguém está isento, como você que está me assistindo não está isento disso. Para viver uma vida coerente, eu preciso mapear os meus ambientes. Esses ambientes precisam ser coerentes. Se eu sou um homem que é cristão, eu preciso frequentar a igreja. Eu preciso estar em ambientes que não provem de forma, que não me coloquem em tentação, por exemplo. Eu não posso me colocar em tentação. Eu não posso me colocar em um ambiente que eu sei que eu posso cair, do ponto de vista do pecado, por exemplo. Eu não posso estar em ambientes em que, dentro da minha identidade, eu vou ferir a minha paternidade, por exemplo. Eu vou ferir a minha jura de fidelidade e responsabilidade pelo meu matrimônio com minha esposa, entende? Não posso dizer que eu sigo uma fé e frequento outras denominações de fé, que eu vivo uma incoerência. Entende? Então acaba que é importante que no decorrer do processo eu seja fiel aos ambientes, seja coerente aos ambientes que eu frequento. E por fim, terceiro elemento é o comportamento. Eu preciso ter comportamentos de um pai de família, eu não posso ficar comendo na mesa, no celular, eu tô com meu filho, eu tô lá mexendo no celular e não tô dando atenção para ele. Isso eu não tô sendo pai. Eu não tô eu sou pai, mas eu não educo meu filho. Poxa, então eu não tô sendo pai, eu não tô assumindo o comportamento de um pai de família. Tô falando que você tem que bater, eu tô falando de correção. A partir daquilo que você considera que é o correto para a educação do seu filho, que foi definido por sua esposa, que é correto para poder viver com ele, entende? Eu não posso ter um comportamento de ficar conversando com outras mulheres enquanto eu sou casado, que eu estou abrindo brechas para que uma coisa possa acontecer. Uma pessoa no meu trabalho começou a me chamar a atenção e aí eu vou dando abertura. Pode ser que num primeiro momento nada aconteça, mas se você vai viver nessa incoerência, em algum momento você pode cair. E você não vai ser fiel àquilo que você deve fazer. Muitas vezes, diante da busca por uma vida cheia de por uma vida de seguranças, nós nos tornamos pessoas inseguras. E geralmente pessoas que são inseguras, elas não conseguem assumir o compromisso da fidelidade, aí começam as mentiras. A mentira é um grande sinal de insegurança. E se eu estou inseguro, eu vivo uma mentira, eu vivo uma inverdade, eu vivo aquilo que não é real, eu começo a ser incoerente. Veja que eu estou fazendo um processo de desconstrução, né, do ponto final até o ponto inicial. Se eu pego lá o ponto final, uma pessoa que não é fiel, uma pessoa que traiu, é porque ela é uma pessoa que não vivia uma vida coerente, e se ela não vivia uma vida coerente é porque ela mentia para si mesma. Essa mentira de si mesma é fruto de uma insegurança, que ela talvez não desenvolveu uma gestão das emoções adequada, ela não teve ali uma boa educação enquanto era criança e adolescente, ela se expôs a situações que traumatizaram ela ao longo da vida, e aí, às vezes, no mecanismo de autodefesa, ela começa a mentir, ela começa a ser incoerente e aí quando ela vai ver, ela não é fiel. Isso atrapalha muito o processo. Às vezes ela vai se submetendo deliberadamente a situações que vão trazendo mais divisão. Quanto mais divisão, mais insegurança. Quanto mais insegurança, mais mentiras. Quanto mais mentiras, mais incoerência. Quanto mais incoerência, menos fidelidade. Percebem? É um processo que é mais complexo do que parece aqui, mas é importante que você perceba, que você tenha consciência de que a nossa vida humana, ela precisa ser coerente. Assim como eu olho para uma árvore que deveria dar maçãs, e eu espero que lá venha maçã.
a macieira da maçã. Eu não posso esperar outra coisa dela. Se ela me apresenta outra coisa, se ela não me apresenta maçã, aquela árvore ela não é coerente com a identidade dela, né, ela é coerente talvez ao ambiente que ela não tá que ela foi plantada, não tá difícil de produzir frutos, a terra não tá bem cuidada, aquele ambiente está inadequado, e consequentemente o comportamento se torna inadequado, entende? Nós precisamos nos nutrir de coisas boas, para que nós a cada dia nos tornemos pessoas mais seguras, mais confiantes, pessoas que são dignas de fé. E essa segurança me leva para a verdade. Uma pessoa que vive na justiça, que vive na verdade, é uma pessoa altamente segura. Ela não tem por que temer. É aquele famoso ditado: quem não deve, não teme. Então, se você tem dificuldade de viver uma vida de fidelidade, uma vida com segurança emocional, que se passou por uma realidade difícil, ou está passando por uma realidade difícil na sua vida, no seu casamento, você precisa procurar ajuda, procurar mecanismos. Se você está me ouvindo agora, é um sinal de que você está buscando isso. Procure esse conhecimento. Faça bom uso de tudo aquilo que você está procurando. E se você tiver necessidade de acompanhamento mais personalizado, mais próximo, para entender a tua realidade, eu fico à disposição. Tem um link aqui na descrição, onde você pode preencher o formulário e a gente pode estar marcando o acompanhamento para você, um acompanhamento específico. Mas é importante que esse movimento parta de você, ou de uma pessoa que esteja bem ao seu lado, que queira viver junto com você também é interessante. Mas de qualquer forma, é uma decisão individual. Você precisa se abrir ao processo de viver uma vida realmente coerente, uma vida fiel aos seus valores, aos seus princípios, fiel à sua identidade, fiel aos ambientes e a seu comportamento, aquilo que se espera do seu comportamento, tá bom? Espero que esse vídeo te ajude, espero que esse conteúdo seja útil para você. Compartilhe com quem você conhece. Fique com Deus e até a próxima.